A paz do Senhor para todos, amém? Vamos orar, irmãos, dando início a mais um culto ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado, Pai bendito, Pai santo, te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor me dá de mais uma vez ser escolhido para trazer a mensagem para o teu povo. Ó Deus, obrigado pelo carinho que o Senhor tem conosco, por estar falando todos os dias conosco nesse horário. O Senhor não tem deixado de falar. Ó Pai, obrigado pela confiança que o Senhor deposita em mim para me fazer mensageiro da Tua palavra. E que essa palavra, Deus, venha como semente e encontre solos férteis, para que brote e cresça em abundância. Pois a Tua palavra nunca volta só vazia, né, Pai? Sempre lhe faz o que apraz. Obrigado, Pai, e já te peço que abençoe a cada um de nós com essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz para todos. Eu quero falar com os irmãos hoje que nós sabemos que Deus, né, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele ressuscita, Ele abre portas que ninguém pode abrir, e fecha a porta que ninguém fecha, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Nós sabemos que Ele pode todas as coisas, amém, irmãos? Mas tem que ser, irmãos, Ele faz, mas tem que ser do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Para Deus não existe um padrão para Ele agir. Não tem que ser da mesma maneira que Ele faz. Ele faz uma vez, quando Ele for fazer a outra, não quer dizer que Ele vai fazer do mesmo jeito como é de costume dos homens. E eu separei alguns textos aqui, irmãos, e eu quero compartilhar com vocês sobre essa maneira, né, de Deus agir, sem um padrão definido. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no segundo livro aos Reis, né, 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1 em diante. Esse texto vai nos contar a história, já conhecido por todos nós, de um homem chamado Naamã, né, general do exército do rei da Síria, Ben-Hadad, né? E esse homem, vamos ler o versículo 1, que já conta um pouquinho da história desse homem, que está escrito assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso. Porém, amados irmãos, quando a gente fala alguma coisa sobre uma pessoa, fala elogios ou outras coisas, mas quando a gente fala porém, essa expressão vem nos despertar uma curiosidade, né? Se você parar no porém, as pessoas vão ficar curiosas. Porém o quê? O que vem aí depois desse porém? Não é verdade? Eu posso falar assim do diácono Dilson, meu amigo. E aí, Dilson, tudo bem? O diácono Dilson é uma pessoa honesta, uma pessoa que sempre foi fiel a Deus, temente a Deus, é uma pessoa alegre, extrovertida, brincalhão, né? Uma pessoa que todos os membros da igreja gostam dele, não tem aquele que não possa gostar do diácono Dilson, não é verdade? Porém, aí é que vem, né, o depois, né? Porém o quê? Porém o quê, Renato? Porém ele é botafoguense. Para mim, para o pastor Rafael e para o Lula, é uma honra, né? Uma alegria saber que ele é botafoguense. Mas para os outros já vão falar que ele fez uma escolha errada, né? E Naamã, ele era esse general,
né? Esse homem de confiança, o braço direito do rei, né? Fez várias conquistas, né? Para a Síria, e, porém, né? Era leproso. A lepra, nessa época, né? A ciência não tinha cura para a lepra. Era uma doença que, se a pessoa adquirisse ela, né? Ela saberia que fatalmente morreria, porque é uma doença progressiva. Ela vai avançando, avançando, tomando todo o corpo da pessoa. E uma única maneira de ser curada naquela época era um milagre. E Naamã já devia ter, né, feito vários pedidos lá aos deuses dele, lá na Síria, mas nada conseguia. Mas Deus, né, com toda a sua misericórdia e amor por nós, ele usa uma menina que Naamã trouxe, né, dessas batalhas aí, trouxe como escrava para sua casa, né, uma jovenzinha judia. E essa menina falou para a esposa de Naamã, para sua senhora: se o meu senhor fosse lá em Israel, lá tem um homem de Deus, esse homem o curaria. Olha, meus amigos, meus irmãos, Naamã, ao saber disso, né, quando a esposa dele relata isso para ele fica esperançoso. Ele poderia, né, na hora, essa garota não sabe de nada, mas não. Isso quer dizer, irmãos, que quando a pessoa, né, o ser humano, quando ele está numa dificuldade, uma coisa que ele sabe que é quase impossível de resolver, qualquer coisa que traga esperança, ele quer agarrar, não é verdade? Ele agarra com unhas e dentes, como se diz, né? Por exemplo, nessa pandemia aí que está nos assolando, tem gente que está tomando remédio para piolho, remédio para carrapato, injeção para cavalo, tudo porque dizem é cloroquina, é não sei o que, um montão de remédios aí que agora estão dizendo que combate o coronavírus, né? E a pessoa não quer saber se vai combater ou não, ela quer estar ali ansiosa, é uma esperança, né, irmãos? E com Naamã não foi diferente. Ele acatou aquilo que a jovem falou e foi direto logo ao seu rei, né? E falou: olha, a menina que está lá em casa falou que tem um homem lá em Israel, né, que pode me curar. Queria que o senhor me encaminhasse ao rei prontamente. Gostava muito dele, né? E fez uma carta, né, pedindo toda a atenção do rei Jorão para receber Naamã, e ainda mandou umas propinazinhas lá, né, uns vestidos, um ouro, uma prata, né, que é para ele, de repente, ser o primeiro a ser atendido, furar a fila, né, como é do caso. E assim procede, Naamã vai lá, aí ele se apresenta ao rei, não é verdade? E chega lá o rei: olha, quem sou eu? Por acaso eu sou Deus? Quando ele lê a carta, né, do rei da Síria, ele pôs: por acaso eu sou o rei para dar a vida e tirar a vida? Eu sou Deus para dar a vida e tirar a vida? Quem sou eu? Olha, esse rei mandou esse cara vir aqui, ele está querendo tramar alguma coisa contra mim, achar alguma coisa contra mim. E o rei então rasga suas vestes, né? Que isso era cultura, né? Quando muito irritado, quando muito contrariado, eles rasgavam suas vestes, né? Mas o profeta Eliseu já chegou a essa... que fofoca corre rápido, né? Esse boato chegou lá para o Eliseu, e ele, sabendo disso, ele manda um recado para o rei: Senhor, por que o senhor rasgou suas vestes? Por que estás assim? Manda ele vir até mim, né? E Eliseu, aí Naamã então parte lá para a casa de Eliseu. Mas Naamã vai fazendo planos pelo meio do caminho, como nós vamos ver aqui no versículo 9,
Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta de Eliseu, né? Mas no versículo 8, voltando aqui, ele diz assim: sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os seus vestidos? Deixai-a vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, né? Vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne se tornará purificada, né? Mas Naamã aqui, ele se entristeceu, né? No versículo 11 diz assim, ó, porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso, né? Me restaurará. Por que Naamã ficou indignado? Porque ele, sendo um homem famoso, né, ele achou que o profeta, Deus tinha que fazer do jeito que ele queria. Ele já veio, imagina, quando ele sai lá do palácio do rei para ir para a casa do Eliseu, ele vem já imaginando, eu vou chegar lá, ele vai chegar, o profeta vai chegar em frente de mim, vai fazer todas aquelas honrarias, né, aquelas referências, passar a mão sobre a minha enfermidade, e aí eu vou ficar curado. Mas só que Deus não trabalha do jeito que nós queremos, irmãos. Deus trabalha do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele não tem padrão para fazer. Aí quando Gerazi, né, que é o servo, e chega para Naamã e dá o recado, olha só, o profeta falou para tu ir lá no rio, né, Jordão, e mergulhar lá 7 vezes, lá, e você vai estar curado. Ele muito se indigna, peraí, mas não tem rios melhores lá onde é que eu moro, na Síria? Não podia ser lá, tem que ser aqui. E começou a querer, né, até que os seus servos, né, os soldados, os próprios soldados, convenceram ele a mergulhar no que ele fez e foi curado. Essa história nós conhecemos. Mas por que Deus não tem um padrão, irmãos? Vamos ver em outros textos, né, acerca de algumas coisas que Deus fez, mas sem ter um padrão, fez de maneiras diferentes, né? Nós podemos ver que Moisés, né, o povo depois que saiu do Egito, né, está lá no deserto, né, e uma vez o Senhor falou, o povo estava reclamando, né, já foi pregado aqui isso, né, de sede, que não tinha água, e o Senhor manda então que Moisés pegue uma vara, né, e agrida a pedra, né, bate com ela na pedra para sair água, e Moisés prontamente fez e a água saiu. O povo matou sua sede, né? Isso está lá em Êxodo 17:6. E mais adiante, quando eles já estão lá, mais adiante, já quase entrando na terra prometida, isso a gente vai encontrar em Números 22:8, outra vez eles chegam num lugar e não encontram água. E o Senhor fala para Moisés, olha, você vai lá para a pedra e fala para a pedra, para ela jorrar água. O que Moisés faz? Ele deve ter, quando ele vai caminhando lá para a pedra, lá para aquela pedra, ele pensa assim, da outra vez eu bati com a vara e saiu água, por que dessa vez eu tenho que falar? Então ele foi lá e bateu com a vara novamente, repetiu a mesma coisa. No que Deus, por sua misericórdia e amor pelo seu povo, derramou a água, tirou a água da pedra, mas sentenciou a Moisés a não entrar na terra prometida, porque tem que ser do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e não da sua maneira. Viu, irmãos?
E outros, né? E outras histórias aqui que nos é narrada já no Novo Testamento, com Jesus, né? Jesus, quando ele chega ali, vamos ler aqui Marcos 22, no livro de Marcos, capítulo 22. Capítulo 8, do versículo 22 ao 25, está escrito assim, ó. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tomou-lhe, pois, pela mão, tornou a pôs a mão nos olhos dele, e olhando firmemente, ficou esclarecido, né? Depois Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, ou curado, né? E já via ao longe e distintamente a todos. Amém? Então aqui Jesus, ele chega lá em Betsaida, numa cidadezinha, uma aldeia, e chega lá um cego, né? Tinha um cego, e pediram para ele que ele tocasse nele, curasse. O que Jesus faz? Pega esse cego, leva lá para fora da aldeia, dá uma cuspida no olho do cara. Olha só, dá uma cuspida no olho dele, cuspida mesmo, literalmente. E depois passa a mão nos olhos dele. E pergunta: tu está vendo? Ele: não, ainda eu só vejo como vulto. Ele vai novamente, e agora eu estou, beleza, né? Mais tarde, irmãos, Jesus cura o cego Bartimeu. Não é verdade? Também todos nós conhecemos essa história. E como é que ele cura o Bartimeu? Ele cuspiu nos olhos de Bartimeu? Não. Quando ele pergunta a Bartimeu: tu queres que te faça? Bartimeu: que eu veja. O que ele fez então? Os discípulos devia estar perguntando, devia estar assim falando entre eles assim: isso aí vai ser fácil para ele. Ele vai cuspir no olho desse cara e ele será curado. Mas não, Jesus apenas fala assim para ele, ó: vai, a tua fé te salvou. E logo Bartimeu, né, enxergou. Quer dizer, não teve nada de cuspe. Deus faz, mas não tem padrão. E num outro texto também, né, Jesus, que está lá em João 9, vamos ler também, irmãos? João capítulo 9, versículo 1, né? 9:1 diz assim, ó: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Ele diz que não é, né? Nem o homem, nem o pai, que aquilo ali é para a glória de Deus. Mas vamos ler o versículo 6 e 7. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Mais uma vez, irmãos, nós vemos aqui que Jesus curou outro cego, mas não da mesma maneira que curou os outros, né? Os discípulos deviam ficar assim: ué, e agora? Quando chegou esse cego, né, para curar esse cego, ele deve ter falado: e agora? O que ele vai fazer? Ele vai cuspir no olho do cara ou somente vai dizer:
vai que a tua fé te salvou. Mas não. Jesus pega um pouquinho de barro no chão, um pouquinho de terra, bota na mão, dá uma cuspida, faz um lodozinho, né? Aquela lamazinha, passa no olho do rapaz, fala, vai lá no tanque de Siloé e se lava. E o homem foi lá, se lavou e ficou curado. Amados irmãos, essas são as provas. Está aí os textos que nos mostram que o Senhor está pronto a te curar. Se você precisa de um milagre, irmãos, Ele vai te dar esse milagre. Ele vai fazer, mas não do jeito que você quer, não do jeito que eu quero, não do jeito que nós queremos. Não adianta você querer falar, eu quero, eu determino, eu não aceito. Não é. Tem que ser do jeito que Ele quer. Ele faz. Você quer um milagre de Deus? Peça, irmãos, e deixe Ele agir da maneira que Ele quer. E você será abençoado. Irmãos, eu creio que essa pandemia aí, esse tal de coronavírus, o Senhor vai destruir isso aí. O Senhor vai resolver, mas vai ser quando Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Os homens estão tentando fazer aí vacina, fazer outras maneiras de querer acabar com essa pandemia. Mas Deus tem a solução e Ele vai usar na hora que Ele quer. Acalma o teu coração, creia em Deus, entregue teus caminhos a Ele e tudo Ele fará, porque somente o nosso bem Ele quer. Amém, irmãos? Fica com essa palavra e que Deus nos abençoe grandemente com essa mensagem. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos lembra de sempre o Senhor está disposto a nos ajudar. E não é dessa vez que o Senhor não nos ajudará. Com essa pandemia aí, eu sei que o Senhor está no controle, o Senhor está aguardando o momento certo de agir, e a maneira que o Senhor agirá, nós nem sabemos como será, mas Tu já sabes, porque Tu és o dono, né, do mundo. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é onisciente. Então, ó Pai, queremos Te agradecer já pelo Teu cuidado que o Senhor tem tido conosco todo esse tempo, e eu sei que o Senhor trará refrigério para o Teu povo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.